indo votar para presidente dos Estados Unidos em 2024. Ô pessoal, tudo bom? Então a gente está aqui em Boise, Idaho, na prefeitura, e a gente vai votar para presidente. E vai ser a primeira vez que o Rodrigo pode votar para presidente aqui nos Estados Unidos. Então Especial. é bem empolgante. É empolgante. Eu já votei uma vez aqui nos Estados Unidos nas eleições de meia temporada, que eles chamam, que são 2 anos depois da eleição presidencial. E essa vai ser minha primeira eleição presidencial mesmo. Você vota também por congressista, para algumas iniciativas, se você é a favor ou não das iniciativas. Sim, então pode votar para juiz também, o xerife do condado aqui. Tem o ballot, o formulário de votação é bem longo, na verdade. Tem que prestar bastante atenção. Você pode votar de correio? Sim, Então tem até aqui, ó, você pode votar via correio aqui. Você recebe o seu cartão de votação e você pode votar aqui via correio. Você só deixa lá. É isso, então vamos ver o quanto a gente consegue filmar. Votamos! Foi interessante, eu não pude filmar muito lá dentro, mas eu vou colocar algumas fotos aqui. A moça lá falou que eu não podia tirar foto do meu cartão de votação, depois ela falou que eu podia, mas aí eu já tinha completado tudo e eu não vou tirar foto do meu cartão todo completo. Isso é surpresa. Mas eu tirei algumas fotos lá dentro, eu vou mostrar pra vocês. Foi interessante, legal. E se você é brasileiro morando nos Estados Unidos e é cidadão americano, não esquece de votar. E aqui é o Capitólio do estado de Idaho. Parecido com o Capitólio americano e de muitos Capitólios aqui dos Estados Unidos. E o bacana desses prédios é que você pode visitar também. Em quase todos os estados americanos, se você estiver visitando a capital, você pode visitar dentro e em geral é super bonito. Normalmente tem tour de graça, né? Bacana. Vote! Como mencionei, eu não consegui tirar uma foto ou filmar a cédula de votação que eu tinha, mas esse daqui é um exemplo da cédula. Ele é específico para mim. Se você coloca a sua informação, data de nascimento e tudo mais, eles te passam essa cédula. Por quê? Porque tem muita coisa. Então, bom, eu mencionei que eu não pude tirar foto ou filmar a minha cédula de votação lá na hora, mas antes de votar eu tinha que me preparar para a eleição, porque tinha muita informação, muita gente aqui concorrendo em diferentes níveis e você precisa literalmente estudar um pouco. Então essa cédula de votação é específica para mim, porque você coloca o seu nome, data de nascimento e tudo mais, e é específica porque é do estado que eu moro, no distrito que eu moro, então os candidatos mudam um pouco. Aqui o mais importante, obviamente, é o presidente dos Estados Unidos. Vocês se conhecem bem, tem o republicano Donald Trump e tem a democrata Kamala Harris, mas também tem outros, tem essa independente, que eu nunca ouvi falar, Cláudia de la Cruz, outra independente, Shiva, outra independente. Jill Stein, ela é conhecida, ela 4 anos atrás ela concorreu também. E esse que é um outro partido, Constitution, acho que é um pouco mais entre republicano e democrata, mais ou menos, que eu ouvi dizer. E tem o Robert Kennedy Jr. ainda está aqui no meu. Mesmo que ele já tenha saído das eleições, ele retirou a candidatura dele. Em alguns estados ele conseguiu tirar o nome dele da cédula de votação, mas em outros acabou ficando. Então ele está aqui. E tem o Libertarian também. O libertário, que é aqueles que querem o mínimo governo possível. Então também tem, só para vocês terem uma ideia, a instrução, tem que pintar tudo de preto e tudo mais. Esses daqui são como se fosse o deputado federal, é o meu congressman, o meu congressista, que eu voto para o meu distrito. E esse daqui é o atual, o Mike Simpson, e ele está tentando se reeleger. Aí tem o libertário, democrata, constitucional. E esses daqui, o congressista, nos Estados Unidos, que é a Câmara mais baixa, eles
são eleitos a cada 2 anos. A cada 2 anos você tem que ou reeleger a pessoa ou votar numa outra pessoa para substituir. Então, a cada 2 anos você vota para o seu congressista. Uma vez é durante as eleições presidenciais e outra vez é daqui 2 anos, que eles chamam midterm elections, as eleições de meio período que tem também a cada 4 anos. A eleição presidencial e a outra intercalando. 2 de 2 anos. Para senadores, a cada 6 anos. Então, o termo deles são de 6 anos. Então, o que acontece é que no momento nenhum dos 2 senadores de Idaho estão terminando o mandato deles. Ou termina daqui 2 anos ou termina daqui 4 anos. Mas esse é só o caso de Idaho. Para outros estados, tem muitos senadores terminando o mandato, e aí as pessoas que moram nesses outros estados estão votando para senadores também. Então eu vou votar para um dos meus senadores daqui 2 anos, na midterm elections, aquela eleição de meio período, de meio termo, e daqui 4 anos, para a próxima eleição presidencial, eu vou estar votando por o outro assento do outro senador que ficou aberto. Ou ele vai estar tentando se reeleger ou não. E esses aqui são os candidatos congressistas para o estado de Idaho, e como se fosse o seu deputado estadual. Tem também o comissários do condado daqui, tem o xerife do condado, você pode votar para ele também, que aqui no caso tem um republicano e um desse daqui Constitution. Não tem um xerife democrata, por exemplo, tentando se candidatar. O procurador geral do estado. Você também vota a favor ou contra vários juízes do 4º distrito aqui do condado de Ada, que é onde eu moro. Tem um monte de juízes, 14 juízes para votar sim ou não neles. Idealmente você estudaria um pouco, tentaria buscar o nome deles para saber se são bons, são ruins, se tem algum escândalo de corrupção, tudo mais. E ainda mais algumas outras coisas bem locais aqui. Então demora um tempinho para votar nisso. E tem uma amenda constitucional da Constituição de Idaho. Aqui basicamente eles querem reforçar a ideia que só cidadãos podem votar. Já tem na Constituição que só cidadãos podem votar, mas eles querem reforçar, um pouco mais voltado no linguajar, mais técnico aqui. E essa daqui é uma proposta, cada estado pode colocar propostas nas eleições, nas cédulas, pode ser, por exemplo, para legalizar maconha, por exemplo, ou tem outros tipos de proposta para que agora tem bastante nos Estados Unidos, sobre aborto, legalizar o aborto, proibir o aborto, tudo mais. Cada estado pode ter várias proposições, se eu quiser, ou nenhuma na cédula. E esse daqui, em geral, isso daqui é para deixar as primárias abertas, que hoje em dia, para as primárias republicanas, só quem é registrado republicano pode participar. Eles querem deixar aberto para qualquer um, tanto independente como democratas, possam participar. E implementar Ranked Choice Voting, que é basicamente você ranquear os seus candidatos, do melhor para o pior. A pessoa que você gosta mais, a pessoa que você gosta um pouco menos, até aquela que você odeia. E dizem vários cientistas políticos e tudo mais, que quando você faz isso, e alguns países têm isso, alguns estados americanos têm isso, você acaba evitando muita polarização. Os extremos, tanto a extrema esquerda como a extrema direita, perdem poder, e os políticos mais moderados acabam vencendo. Porque se você pensa no Brasil, por exemplo, na última eleição presidencial, era o Bolsonaro, o Lula e mais um monte de gente, um monte de candidato. Quem gosta muito do Bolsonaro ia colocar Bolsonaro primeiro, os outros, um monte de candidatos embaixo, e por último o Lula. Quem gostava muito do Lula ia colocar o Lula primeiro, depois vários candidatos no meio e o Bolsonaro lá por último. Então, nesse esquema, o Bolsonaro ia ganhar muito ponto aqui, pouco ponto aqui embaixo, o Lula, por outras pessoas, ia ganhar muito ponto aqui, pouco ponto aqui. E aí as pessoas do meio, na média de tudo, poderiam acabar ganhando mais pontos ou que o Bolsonaro ou que o Lula, porque, sei lá, pensa sei lá, eu não quero colocar, não quero citar nomes, imagina o Silvio Santos também estivesse concorrendo,
E as pessoas estavam, eu gosto do Silvio Santos, mas prefiro o Bolsonaro, eu gosto do Silvio Santos, mas prefiro o Lula. E odeio o Bolsonaro ou odeio o Lula. Então, muitas pessoas acabam votando no Silvio Santos como segundo lugar e outras pessoas em terceiro, quarto, quinto, e poderia que eliminando os vários pontos do Bolsonaro e os muito poucos pontos do Bolsonaro, muitos pontos do Lula e os poucos pontos do Lula, o Silvio Santos terminasse com mais pontos que tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Ou seja, aquela terceira via, aquele terceiro candidato que todo mundo queria, mas não sabia como votar nele, acabaria ganhando. Então é um sistema de eleição interessante assim para escolher o seu candidato e dar mais foco aos candidatos, tende a candidatos mais moderados ganharem e candidatos mais extremistas que só pensam num lado dos eleitores, não no outro lado dos eleitores, tendem a perder. Então é interessante. Então é isso, daí eu tenho que votar aqui se eu concordo com isso ou não. Então, é isso, esse é a minha cédula, igualzinha aqui que tem lá para votar.